Bom, estamos de volta, conforme nós combinamos. Vamos dar início, então, à nossa sequência de casos clínicos que foram tratados aqui na especialização do INCO 25. Eu espero que com esses casos a gente consiga mostrar para vocês a abordagem, do diagnóstico que nós nos preocupamos em mostrar na primeira parte da aula. Fundamental que a gente entenda isso para que a gente possa caminhar juntos ao longo dessa semana de sorriso gengival, especificamente nos casos em que existe erupção passiva alterada. Então, esse é o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês. É um caso de uma aluna, de uma ex-aluna nossa, que trouxe o paciente para que a gente pudesse tratar conjuntamente com ela aqui no INCO, É uma parceria bem interessante que nós temos com os alunos. Então, vamos lá. Vamos ver se esse caso se enquadra no que nós comentamos com vocês com relação ao diagnóstico do sorriso gengival. Nós temos, então, aqui esse paciente que apresenta uma situação em que nós temos uma exposição de mais do que 3 a 4 milímetros de tecido gengival em relação ao lábio superior. Esse é um paciente, é um indivíduo bastante alto, e ele fica com um sorriso infantilizado praticamente, na verdade. Essa é uma queixa muito comum dos pacientes com sorriso gengival. Poxa, meus dentes são tão curtinhos, não é compatível com o meu tamanho, a gente fica, poxa, temos como melhorar, podemos fazer enceramento diagnóstico, podemos fazer planejamento digital do sorriso. O interessante aqui, que eu acho que desde o início, nessa sequência de casos que nós vamos mostrar para vocês, é a gente entender o seguinte: existe uma linha tênue entre o que eu posso conseguir somente com cirurgia ou situações em que a gente, além da cirurgia, que a gente precise também de finalização protética desse caso, seja com laminados, com lentes de contato, alguns casos maiores com coroas, enfim. E o nosso limite é a nossa junção cemento-esmalte. O meu limite, quando eu vou parar somente na cirurgia, é a junção cemento-esmalte. Eu tenho que ter cuidado com a quantidade de osso que eu vou remover, então, para não ocasionar nenhuma recessão gengival, que seria uma sequela do nosso tratamento, e não é isso que a gente quer. Ok? Combinado, então? Seguindo aqui a avaliação do nosso paciente, a gente observando a visão de meio perfil, o paciente chegou com um acúmulo de placa muito grande, então, esses pacientes que apresentam sorriso gengival, é muito comum que eles tenham também alguma dificuldade para higienizar esse segmento anterior. A gente precisa fundamentalmente avaliar se nesses casos o paciente também não é respirador bucal, são alguns detalhes importantes. Então, a nossa cirurgia ela precisa ser executada com pacientes com biofilme controlado. O paciente, para ele conseguir avançar no tratamento cirúrgico, a gente precisa ter uma situação periodontal equilibrada. Não existe o tratamento de uma condição como essa com pacientes com mau controle de biofilme. Ok? Então, a gente não pode atropelar essa etapa fundamental de controle de biofilme desses pacientes. Eles precisam estar controlados para que eles possam entrar em cirurgia e que eles possam comparecer para as consultas de manutenção nos intervalos programados, que devem ser programados por todo periodontista, por todo clínico que venha tratar uma situação como essa. Então, prosseguindo aqui o caso, a gente volta àquela classificação da década de 77, que eu comentei com vocês. Então, o que a gente observa nessa classificação, que a gente traz para o caso clínico do nosso primeiro paciente? A gente observa que ele tem uma grande faixa de tecido queratinizado. Poxa, se ele tem uma grande faixa de tecido queratinizado, eu consigo já identificar que eu estou diante de um tipo 1 de Coslet. Nesse tipo 1, então, eu posso cirurgicamente remover tecido gengival. Então, opa, a minha abordagem para tecido mole começa a ser definida. Vou avançar, então, agora no meu diagnóstico. A gente precisa, nesse momento, identificar a relação da junção cemento-esmalte com a crista óssea alveolar.
para que dessa forma a gente identifique, né, a quantidade de osso a ser removida e aí sim a gente finalizar essa outra parte também. Determinamos então faixa de tecido queratinizado, vamos determinar o morfotipo ósseo e vamos determinar o fenótipo gengival desse paciente, fechando assim a tríade de avaliação do nosso fenótipo periodontal. Então, mostrando, eu não estou observando a sonda por transparência aqui nesse caso, tá? A gente está diante de um fenótipo espesso. No fenótipo espesso, a minha abordagem com relação à osteotomia e osteoplastia normalmente era um pouco mais agressiva, um pouco mais de agressividade para a gente, né? A gente trabalha com milímetro. A gente trabalha com milímetro. Então, normalmente, a gente pode e deve remover cerca de 1 milímetro a mais de osso nesses casos. Okay? A gente vai mostrar direitinho como vocês vão fazer essa avaliação clínica e radiográfica. Essa foto é uma foto que traz informações bastante interessantes para a gente, né, com relação ao contorno ósseo desse paciente no vestibular, mostrando que existe realmente uma grande espessura dessa cortical óssea vestibular. Então, meus amigos, vocês que estão assistindo a nossa aula, tão importante quanto a osteoplastia, ou seja, a remoção de osso em altura, é uma osteoplastia executada de forma adequada. Isso vai garantir o sucesso do seu caso. Isso vai garantir que você vai conseguir estabilidade com o seu tratamento. A gente vai mostrar isso direitinho para vocês na sequência do vídeo. Então, aqui agora nós temos a avaliação do fenótipo, do morfotipo ósseo, do fenótipo gengival, também da espessura. A tomografia não faz diferença de gengiva para mucosa. A tomografia não faz diferença de gengiva para mucosa. O que eu sei aqui, a informação que a gente tem é de tecidos moles, mas eu consigo observar no meu exame a distância que eu tenho da margem gengival até a crista óssea, consigo observar a espessura óssea que eu tenho na região para ser removida. Estou dizendo para vocês que a gente pode confiar na tomografia 100%? Não, ele é um método auxiliar de diagnóstico. O que a gente vai, quanto melhor o tomógrafo, quanto melhor a aquisição, a qualidade na aquisição da imagem, mais próximo da realidade a gente vai estar. Mas o que eu tenho de informação, que eu não posso perder a referência nunca, é do que eu vou encontrar na clínica, no momento em que a gente vai estar operando realmente o paciente. Então, observando aqui, né, a gente consegue ter uma ideia, então, com a tomografia, da quantidade de tecido mole, na distância que eu tenho da margem gengival até a crista óssea. Consigo observar aqui, que eu mostrei para vocês lá na primeira aula, que a minha margem gengival ultrapassa aquela convexidade cervical da coroa, isso a tomografia está mostrando aqui também. Então, tem mais uma informação importante. E vou, assim, planejar a execução, né, e vou entrar realmente na nossa cirurgia. Então, dando prosseguimento aqui para a gente poder... Esse foi o caso que nós tratamos, então, desse primeiro paciente, o professor Erval, que executou a cirurgia. Quero mostrar aqui para vocês, então, toda a preocupação de conferir novamente o paciente agora com o biofilme controlado, verificando onde está a mucosa, a linha mucogengival. Depois que o paciente está anestesiado, essa é uma outra preocupação muito importante para a gente também. A gente tem que verificar, fazer o procedimento da sondagem transsulcular. Ou seja, o paciente está anestesiado, eu vou com a minha sonda até tocar na crista óssea. Tem 100% de sucesso essa técnica? Não, nem sempre. Nossa abordagem cirúrgica agora, essa é uma técnica, é um retalho de Weidman modificado, né, para as incisões são feitas de acordo com o que o professor Zucchelli determina. As incisões se cruzam nessa região, isso facilita a determinação, a maior facilidade, né, na determinação do contorno da minha margem gengival. Isso vai ajudar a gente também lá no final da cirurgia, na hora de realizar a sutura apropriada aqui do caso. Então, observando,
as incisões se cruzam, um diagrama para vocês poderem visualizar como isso acontece. Agora fica mais fácil, né? Eu vou rebater esse retalho, vou remover essa parte que vai ser destacada com as incisões que nós fizemos, lembrando que nós temos uma incisão submarginal e uma incisão intrasulcular. Automaticamente a gente já começa a observar o tamanho real da coroa anatômica dos dentes do nosso paciente. Tá? A gente com a tomografia, com o exame clínico, a gente consegue ter uma ajuda na visualização desse caso também, observando que esse paciente ele precisa de ter o tratamento, a região posterior também vai ser executada. A gente prefere fazer em 2 abordagens, em 2 tempos cirúrgicos, primeiro o segmento anterior. Esse é um instrumento que a gente usa bastante, é um cinzel que foi modificado pelo professor Erval, para que a gente possa utilizá-lo para fazer o rebatimento do retalho. Fresas que nós utilizávamos na época, tá? Kit Perio 7, junto com aquelas fresas carbide que passaram agora há pouco. Nós trabalhamos em baixa rotação, nós trabalhamos com a peça reta cirúrgica no motor de implante para que a gente possa ter irrigação do soro. No primeiro momento, então, a gente faz a remoção da cortical, dessa parte mais espessa do osso, né? Então a gente vai reduzindo tanto o volume, como vamos executando essa parte que é fundamental, né? Esses sulcos, né? Essas canaletas que nós temos que fazer, que está presente na anatomia normal do paciente. Então, esses sulcos interproximais, para que a gente possa deixar esse volume ósseo mais delgado, redirecionando a minha crista óssea também. E observe como aquele cinzel ele tanto funciona para rebater o retalho, como ele vai ser importante também para a finalização da osteotomia e osteoplastia. Eu consigo, então, com um cortante manual, ter uma boa sensibilidade para que a gente possa executar esse procedimento que é tão importante, né? Preservando a relação do zênite do contorno ósseo com o zênite da junção cimento-esmalte, o zênite futuro da margem gengival. Então, a gente precisa enxergar isso na hora da cirurgia, mostrando, então, da junção cimento-esmalte, a gente tem aqui agora, como é um fenótipo espesso, cerca de 3 milímetros da JCE até a crista óssea alveolar. Eu preciso ter essa distância para que a minha inserção conjuntiva possa acontecer da forma biologicamente determinada para que ela possa existir. A sutura, nessa época, a gente utilizava o fio de sutura de seda ainda. Vou mostrar para vocês, na sequência dos casos, que a gente mudou esse protocolo também, a técnica de fio de sutura que a gente utiliza hoje é outra. Acumula menos biofilme, então é uma evolução importante que a gente observou também ao longo aí dessa caminhada desses anos todos na periodontia. Então, a sutura, o paciente volta normalmente com 14 dias para a gente poder fazer a remoção da sutura. Se tiver alguma intercorrência antes, ele também pode voltar para que a gente possa acompanhá-lo da forma ideal. Então, quero só seguir aqui com vocês, mostrando o que foi feito na cirurgia aqui nas fotos, né, observando o nível da crista óssea onde nós estamos. Importante aqui, a gente está o tempo todo com a sonda medindo essas distâncias para a gente poder verificar realmente. O periodontista não pode abandonar a sonda periodontal em momento algum. Esse momento aqui é chave, porque cada milímetro faz diferença para a gente. Então, a gente precisa, o tempo todo, estar preocupado para que eu não remova osso em quantidade maior nem menor do que o ideal. Observando a relação, né, completamente aqui em toda a região anterior, a gente fazendo as mensurações. A broca, a fresa carbide com sucos, com canaletas próprias para esse tipo de cirurgia, né? Tem uma trepidação menor, facilita a irrigação com soro que vem dentro do motor de implante, que vem juntamente com o motor de implante também. Mostrando a relação do cortante manual agora, finalizando o processo da osteotomia e da plastia do caso. A gente gosta bastante de trabalhar com cortante manual aqui nessas situações. Só seguir aqui.
Pós-operatório de 14 dias, então, a gente observa que no dia da remoção de sutura, a gente já tem uma característica, uma situação bastante diferente. O interessante dessa cirurgia é que a gente tem um resultado muito rápido. Lógico, nós temos que esperar todo o processo de cicatrização e maturação final do tecido. A gente tem reabilitação protética, então é fundamental que a gente espere o tempo adequado. Então, mostrando que a gente já consegue, o paciente já fica muito satisfeito, né? Porque a gente tem imediatamente após a cirurgia uma modificação completa do perfil do sorriso desse paciente, do tipo de sorriso desse paciente. Estou mostrando pós-operatório agora com 2 meses de acompanhamento. A aluna fez algumas resinas aí nessa região, mostrando então como o nosso paciente começou, como ele estava 2 meses após a cirurgia. O paciente sorri com mais naturalidade, né? Ele tem mais segurança para sorrir. Isso representa um ganho em autoestima muito grande para os nossos pacientes. Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade para executar essa técnica de forma adequada, de forma que a gente consiga realmente sucesso no tratamento, que os nossos pacientes fiquem muito satisfeitos realmente com essa transformação que é possível se executar com essa técnica cirúrgica. Mostrando um aspecto intraoral, do acompanhamento do nosso paciente, como a gente consegue reduzir a espessura óssea aqui na região, como ele era e a situação em que ele está hoje. Ok? Então, essa é uma abordagem clássica para o tratamento da erupção passiva alterada, caso esse executado aqui no INCO. A gente vai mostrar para vocês, então, ao longo, na próxima aula, mais 2 casos, e no último dia, outros 2 casos com algumas variações na abordagem cirúrgica, mas que, com certeza, detalhes que a gente vem aprendendo, que a literatura vem mostrando, que permitem que a gente consiga um resultado sempre e cada vez melhor para os nossos pacientes. Muito obrigado. Vejo vocês em breve na terceira parte da nossa aula.